versículos 16 até o 19. Diz assim, olha: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Vamos orar. Olha, Deus, peça para que Ele esteja falando ao seu coração. Olha, Deus, para que as perguntas que você trouxe nesta noite em seu íntimo possam ser respondidas. Olha, Deus, para que as estratégias, as soluções para os problemas que você tem enfrentado durante a semana possam ser trazidas soluções na palavra de Deus. A palavra de Deus tem soluções para tudo isso, para os nossos problemas, para os nossos dilemas, para as nossas questões. A palavra de Deus, ela nos orienta como uma bússola para o caminhante que está perdido em seu caminho. Ela nos ilumina para aqueles que estão nas trevas, ela traz a luz. A palavra de Deus, ela nos revigora. A palavra de Deus nos fortalece. E esta palavra, Senhor, que nós nesta noite esperamos ouvir, Pai. Esta palavra que venha nos fortalecer, que venha nos orientar, que venha nos animar, venha levantar o caído, Senhor. Venha estar repreendendo aquele que estiver no caminho torto, para que endireite os seus caminhos, Pai. Nós queremos ser corrigidos, nós queremos ser encorajados, nós queremos ser orientados pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa continuar falando e que nada detenha, nada impeça, nada venha atrapalhar Teu agir, o Teu mover. Nós repreendemos desde já toda e qualquer influência externa, toda e qualquer influência do mal que possa querer nos atrapalhar nesta noite, Pai. E declaramos aqui a Tua presença, declaramos aqui o Teu senhorio, declaramos que tudo é Teu, e abrimos o nosso coração, cedemos espaço para que Teu Santo Espírito possa estar agindo, atuando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O profeta Abacuque, contemporâneo de Jeremias, portanto ele profetizou um pouquinho antes da ida do povo de Judá para o cativeiro babilônico. Ele traz algumas coisas interessantes em seu livro. Primeiro, o profeta Abacuque, ele era um profeta indignado. Ele indignou-se muito e questionou ao Senhor sobre a situação que estava a nação de Israel. Ele pergunta: mas Senhor Deus, mas por que tanta corrupção? Senhor Deus, mas por que tanto pecado, tanto afastamento de Ti? Senhor Deus, por que as pessoas estão nessas condições? Porque o mundo está assim, porque a nossa nação está mergulhada em pecados, ó Senhor, em tantas maldades. A violência nas ruas, há um grito de clamor dos mais necessitados, Senhor. Há injustiça, há corrupção, há tantas maldades. E nesse questionamento ele pergunta a Deus: e onde Tu estás, Senhor? O que Tu estás fazendo? E a resposta de Deus deixa Abacuque ainda mais perplexo, porque a resposta de Deus vem, e é isso que faz o profeta aqui no final do capítulo 3 estremecer. Ele diz: ouvi isto e me estremeci, mas eu aguardarei o dia da desgraça, o dia da desgraça que virá sobre os nossos inimigos. A resposta de Deus que deixou o profeta estarrecido foi a seguinte: olha, Abacuque, eu tenho visto a situação da nação, mas eu vou usar uma nação ímpia, eu vou usar os caldeus, eu vou usar os babilônios para trazer castigo sobre a nação de Judá.
O profeta não se conformou, mas como, Senhor? Como tu pode usar uma nação mais ímpia? Uma nação que não é santificada, uma nação que não é pura, uma nação que não é dedicada a ti? Como tu pode trazer estrangeiros para nos castigar, Senhor? Mas foi essa a resposta de Deus. E Deus completando disse: mas no fim eu também castigarei os caldeus. No fim eu também castigarei o povo da Babilônia. Eles serão a minha vara da correção nas minhas mãos, mas também sobre eles virá o castigo. Talvez você já tenha se sentido indignado por ver tanto pecado à sua volta, por ver tanta corrupção, tanta maldade, tanta violência. Nós que costumamos às vezes acompanhar os noticiários, vemos só notícias más, só desgraças, corrupção, violência, maldade, injustiça, e nós não nos conformamos. Se você é assim, muito bem, você é parecido com o profeta Abacuque, o inconformado, o profeta inconformado. Mas não se assuste se Deus falar no seu coração, não se assuste com as respostas de Deus. Sabe por quê? Porque o modo de Deus agir é diferente do nosso modo. A maneira como Deus faz nunca é a mesma maneira como nós queremos que Ele faça, como nós queremos que Ele resolva os nossos problemas. E foi isso que deixou o profeta indignado. Ele queria que Deus desse uma solução às indagações que ele estava trazendo, mas teria que ser do jeito dele. Você também é assim quando você pede uma solução para Deus, uma solução de um problema? Quando você pede uma resposta a Deus, imediatamente Deus dá a resposta e você fica como que: ah, Senhor, mas não era bem assim que eu queria que tu agisse. Ah, Senhor, não era bem assim que eu queria que tu fizesse. Eu queria que tu fizesse assim, ou daquela forma, ou daquele jeito, mas não dessa forma, Senhor. Deus respondeu ao profeta que os caminhos dele são no meio da tormenta. Olha só, os caminhos de Deus muitas vezes são em meio às tormentas. Isso quer dizer que quando nós estamos experimentando tormentas na nossa vida, preste atenção, porque Deus ele vem exatamente por esse caminho. Deus vem pelo caminho da tormenta. Se você vê muita tormenta ao seu redor, muita tormenta no seu caminho, é por aí que Deus vem. E Ele vai responder. Ele vai falar: lembra-se daquilo que aconteceu com Jó? No final da tribulação, Deus responde a Jó exatamente da onde? Do meio de um redemoinho, do meio da tormenta, ali no meio daquele vento forte, Deus responde a Jó. E Deus irá nos responder. Deus falará conosco. Mas não se surpreenda, porque as respostas de Deus para as nossas indagações nem sempre são as respostas que nós esperamos, nem sempre são as respostas que nós estamos aguardando. Às vezes você pede pela destruição dos seus inimigos, aí Deus fala assim: não, eu não vou destruir seus inimigos, eu vou abençoar os seus inimigos. Mas como? Porque é assim que você deve orar pelos seus inimigos, abençoando-os. Eu vou abençoar os seus inimigos com a salvação. Eu vou abençoar os seus inimigos, trazendo sobre eles uma mudança, uma transformação. Não é isso que você queria? Você dessa forma se verá livre dos seus inimigos, porque eles não serão mais os seus inimigos. Então muitas vezes nós agimos como o profeta Abacuque, agimos como o profeta Jonas, queremos ver Deus destruir os nossos inimigos. Ele fala: não, não é assim não, não é bem assim. O meu caminho não é por aí. Ou às vezes nós pedimos uma facilidade no nosso caminho: Senhor, o meu caminho está difícil, Senhor, a minha vereda está muito estreita, Senhor, alarga o meu caminho, facilita para mim. Aí Deus fala: não, eu vou colocar mais dificuldade ainda no seu caminho, para você ser treinado no meio da dificuldade, para você ser mais fortalecido, para você poder crescer na dificuldade. É assim que Deus age. Às vezes nós não estamos aguentando a tribulação, estamos dizendo: Senhor, eu estou perdendo a minha calma, estou perdendo a minha paciência no meio dessa tribulação. Senhor, me livra dessa tribulação. Aí Deus fala assim: não, eu vou te dar mais tribulação, eu vou conceder que venha mais tribulação sobre a tua vida, porque é na tribulação que nós adquirimos mais paciência, é na tribulação que nós conseguimos obter mais calma,
é exatamente na tribulação e não na bonança que nós aprendemos a ter paciência. E assim, as respostas de Deus nem sempre são as respostas que nós queremos ouvir. Nem os caminhos de Deus nem sempre são os caminhos que nós desejávamos que fossem. Porque, na verdade, o Senhor diz assim: olha, o meu caminho é perfeito, o meu caminho, o meu pensamento não é como o teu pensamento, o meu caminho é muito mais alto, o meu pensamento é muito mais alto do que os teus pensamentos. E no meio dessa tribulação, Abacuque, ele no final, pode ver, se você tiver curiosidade de ler o livro de Abacuque, e tempo para você ler em casa, perceba que os 3 capítulos são só de lamúrias, lamentações, indagações, questionamentos, reclamações. O profeta indaga a Deus, reclama a Deus o tempo todo. E muitas vezes nós agimos assim. Às vezes as nossas indagações são até justas. Nós indagamos a Deus: Senhor, por que o mundo está tão assim, da forma como está? Por que a humanidade caminha da forma como ela caminha? Por que, Senhor, o mundo parece ser tão perdido? Às vezes você não questiona Deus dessa forma. Eu às vezes costumo questionar: Senhor, para onde caminha a nossa geração? A geração dos últimos dias é uma geração que parece estar perdida. Um velho cantor de rock, Raul Seixas, na década de 80, ele costumava cantar assim: ei, anos 80, charrete que perdeu o condutor. Se ele vivesse nos dias de hoje, ele ia cantar de uma forma diferente. Ele ia dizer: charrete que desgovernou-se, ladeira, despenhadeira abaixo, e arrebentou-se no barranco, arrebentou-se totalmente num despenhadeiro. É assim como nós vemos o mundo. Se nos anos 80 era uma charrete que parecia ter perdido o seu condutor, hoje ela já está muito mais do que parecendo desgovernada, e já parece estar também totalmente quebrada, totalmente desbagaçada, porque o mundo caminha da forma como caminha. Mas a charrete do mundo não perdeu o seu condutor, não. Raul Seixas errou. Deus está no controle desse mundo mais do que nunca. Deus, Ele tem nas mãos o controle e jamais perdeu. O que acontece com o mundo atual é o que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Satanás, o príncipe desse século, secou a mente dos incautos para que não lhes venha o entendimento. Mas a palavra de Deus também diz: jovens, sois fortes, porque já vencestes o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Amém? Se nós pensamos que a humanidade ela caminha sem rumo, realmente sim, mas o mundo não. O mundo continua bem governado por Deus, mas todas essas coisas que estão acontecendo têm que acontecer para que se cumpram as Escrituras. Abacuque, no final do capítulo 3, nos últimos versículos do seu capítulo, do seu livro, parece que ele tem um vislumbre de esperança. A esperança que havia se perdido nos 2 capítulos anteriores, parece que volta a renascer, parece que volta a brilhar no horizonte perdido da visão do profeta Abacuque. E agora ele termina o seu livro com uma nota, com uma expressão de louvor, dizendo assim: olha, Senhor, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo, e me faz andar em lugares altos. O quadro que o profeta Abacuque descreve é um quadro de desolação total. É um quadro em que tudo falhou, tudo deu errado. Você já se percebeu assim na sua vida, olhando ao redor, olhando as circunstâncias, olhando as situações e dizendo assim: parece que tudo deu errado. Às vezes parece que tudo deu errado na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, em todos os setores.
e você diz assim: não vejo esperança, parece que tudo deu errado. Era exatamente assim que o profeta Abacuque estava se vendo, cercado de uma desolação total, tudo dando errado. Olha só o quadro que ele pinta. Israel vivia da produção agrícola, Israel vivia da criação de animais, mas no entanto, porém, olha só, a figueira não florescia, não havia uvas nas videiras, a safra de azeitonas falhou, não havia produção nenhuma de alimentos, nem ovelhas, nem no lucual, e nem lavoura sequer qualquer havia, e nem bois nos estábulos. O que fazer numa situação dessa? Parece que tudo falhou, e agora? E agora? Não tem solução. Mas mesmo quando parece não ter solução na nossa vida, mesmo quando tudo parece que falhou, mesmo quando tudo parece que deu errado, há uma solução, há uma esperança. Por quê? Porque o caminho de Deus é no meio da tormenta, amém? O caminho de Deus é no meio da tribulação, o caminho de Deus é em meio aos desertos. O lugar mais estratégico para Deus operar na nossa vida continua sendo o deserto, amém? A situação mais favorável para Deus operar na nossa vida continua sendo a escassez, continua sendo os lugares onde não tem condição alguma. É nesses lugares, é nessas situações, são nessas condições que Deus gosta de operar na nossa vida, amém? É por isso que sempre há uma esperança, é por isso que nós nunca devemos perder a esperança. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. Aos Filipenses ele escreve assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade, o vosso equilíbrio notório a todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Por que o apóstolo Paulo ele sempre recomendava às igrejas alegria? Alegria, alegria no Senhor. Tem uma razão para isso. Lá no livro do profeta Neemias no Antigo Testamento, a mesma condição, a mesma situação. A nação estava numa desolação. Neemias volta para a sua nação, volta para o meio do seu povo, e lá ele encontra uns remanescentes do povo que foi exilado. Só que a nação, a cidade de Jerusalém estava em ruínas, os muros destruídos, templo não havia mais. E vendo aquela desolação, deserto, sequidão, ele olha para o povo triste, o povo abatido. Sabe o que ele diz? Olha, alegrem-se, alegrem-se. Sabe por quê? Porque na alegria do Senhor estará a vossa força. Alegrem-se, porque na alegria do Senhor é que estará a vossa força. Ora, a razão por que Neemias recomendou alegria ao povo, a razão por que Paulo recomendou aos Filipenses alegria, a razão por que Paulo recomendou aos Romanos alegria, é porque na alegria está a nossa força. Sem alegria nós estamos como o quê? Desalmados. E a palavra desalmado quer dizer exatamente desanimado. Foge o nosso ânimo, parece que foge a nossa alma, e nós estamos como que mortos vivos sem a alegria. A alegria do Senhor, portanto, é a nossa força. É na alegria que nós obtemos força, é na alegria que nós obtemos energia, é na alegria que nós obtemos condições para vencer. Se nós nos mostrarmos frouxos no dia da batalha, a nossa força será pequena. Está aí, olha, o segredo para você vencer na tribulação. Mas pastor, é muito difícil ter alegria na tribulação. O senhor fala isso porque talvez esteja tudo bem com o senhor, sem problema algum, sem dificuldade de engano teu. Muitas dificuldades nós passamos, muitos problemas, muitas tribulações, sempre. E graças a Deus, porque é isso que nos faz mantermos treinados, fortes nas batalhas, nas tribulações. Mas tem uma coisa: a tribulação não pode nos abater. Olha, o próprio apóstolo Paulo,
que a carta que ele escreveu aos Filipenses recomendando alegria, ele estava na prisão, ele próprio, ele diz que muitas vezes ele sofreu naufrágio, muitas vezes ele passou fome, muitas vezes ele passou frio, muitas vezes ele foi atacado por assaltantes, muitas vezes ele estava em perigo nos desertos, muitas vezes ele estava em perigo no meio das montanhas, no meio das matas, enfim, ele sofreu toda sorte de tribulações, mas ele não perdia a alegria, ele não perdia essa força de viver, porque ele sabia que se ele se entristecesse, ele estava entregue ao desânimo, e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas como, pastor? Como eu posso ter alegria na tribulação? Como eu posso ter essa alegria que o Senhor fala, mesmo passando por lutas? Simples, fácil. E a resposta está no próprio apóstolo Paulo. Ele diz: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. É simples. Basta você saber que dias melhores virão. Dias melhores virão. Mas pastor, o senhor não fala que esse mundo caminha de mal a pior? O senhor não fala que esse mundo não vai melhorar, pelo contrário vai piorar? Verdade. Mas a nossa esperança não está aqui nesse mundo. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que ouvido nenhum ouviu, aquilo que não subiu ao coração algum, nem penetrou em mente humana alguma, é aquilo que Deus tem preparado para os seus salvos. Aleluia! É aquilo que Deus tem preparado para nós. E nenhuma tribulação vai superar. Nada, nenhum peso de angústia, nenhum peso de tribulação pode superar o peso de glória das coisas que Deus tem preparado para nós. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está nesse mundo aqui, não, mas a nossa esperança está em dias por vir melhores, muito melhores, na nossa esperança viva que nós aguardamos, a nossa esperança viva. Ou a sua esperança está nas coisas aqui dessa terra, aqui desse mundo. Nós não é minhoca, como dizia um pastor, nós não somos minhoca para vivermos aqui nessa terra. A nossa pátria está no céu, no céu. É de lá que nós aguardamos a nossa redenção, é de lá que nós aguardamos o nosso Redentor. Aleluia! É de lá que Ele vem, é de lá que vem a nossa esperança, é de lá que vem a nossa força, é de lá que vem a nossa alegria. Amém? Ó, você não fica alegre quando é sexta-feira e você sabe que o dia seguinte é sábado, que depois é domingo, que você não vai precisar trabalhar, que você vai poder dormir até tarde. Não, às vezes você está triste, cabisbaixo, abatido a semana toda. Segunda-feira nem se fala, terça-feira, quarta. Aí no finalzinho da quinta-feira já vai brotando uma força. Sexta-feira então você está exuberante. Ai, amanhã é sábado, depois é domingo. Isso é esperança. Você tem esperança que o dia seguinte será melhor. Mas em vez de você só ter esperança de sexta para sábado, pense na esperança de dias melhores que virão pela frente. Pense na esperança de tempos melhores que estão por vir. Não é isso que nós cantamos a música? Tempos melhores estão por vir. Tempos melhores, obras maiores. Aleluia! Essa é a esperança do cristão. E nós temos que ter essa viva esperança, porque é essa esperança que nos traz alegria, e essa alegria que nos dá força para vivermos neste mundo aqui. Força para vivermos neste mundo aqui. Sem essa alegria que nos traz esperança, nós já estamos mortos-vivos. O profeta Abacuque, ele finalizando, ele diz assim: olha, mesmo no meio de toda essa situação difícil, mesmo no meio de toda essa situação caótica, mesmo no meio de toda essa desolação que ele destaca nos versículos 17, ele diz assim: ainda assim eu exultarei no Senhor, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Alegria é uma decisão que você toma. No meio das tribulações, das dificuldades, de toda a situação contrária, você tem duas opções: ou você deixa se abater, ou você resolve se alegrar.
A escolha é sua, a escolha é nossa. Eu tenho batido muito nessa tecla, que a nossa vida é feita de escolhas. Não